Olá, queridos. Eu gostaria de compartilhar um pouco com você sobre um tema muito importante, a cura do líder. Eu vou pontuar algumas coisas aqui que, na verdade, são de um livro da minha autoria intitulado Cura e Edificação do Líder. Nesse livro, o que a gente faz é um diagnóstico da nossa personalidade a partir da forma como nos relacionamos com o conceito de lei e autoridade. A gente sabe que daquelas inferioridades não tratadas aqui muitas vezes emerge uma liderança tirana, autoritária, que acaba comprometendo o processo de discipulado, ferindo a próxima geração. Mas deixa eu começar aqui colocando 4 aspectos básicos em relação à liderança. O primeiro é domínio próprio, ou seja, autogoverno. Essa é uma bênção, talvez a bênção maior da obra de Cristo nas nossas vidas. Você ter domínio próprio, autogoverno. Você governa os seus apetites e não o contrário. Você governa os seus sentimentos e não o contrário. Então você passa a realmente ser senhor de você mesmo a partir de uma sujeição ao Espírito Santo. Essa característica bíblica de um líder, ser cheio do Espírito Santo, significa basicamente isso, autogoverno. A segunda base aqui é a gente entender esse dilema entre uma cultura de controle e uma cultura de emancipação. Controlar é você manter as pessoas limitadas ao seu crescimento por motivos muitas vezes doentios, alguns caprichos doentios. Controle é manter pessoas debaixo de um tratamento infantil. Liderar é investir na liderança de outros. A emancipação é a parte essencial do processo de maturidade. Então, o processo natural da maturidade, quando a gente observa que é a infância, a juventude, o casamento, né? Chega ali o casamento, você deixar pai e mãe, que é exatamente essa emancipação. O casamento é o divisor de águas que te coloca na vida adulta. É interessante que no Evangelho de Mateus a gente observa esses 3 grandes comissionamentos que Jesus fez. O vinde a mim, que é lidar com os excessos emocionais, o vinde após mim, que é aprender a negar a si mesmo, colocar limites para os desejos e sentimentos, e o ide, lá em Mateus 28, que é a emancipação, você assumiu o seu papel para com a sua geração. Então isso é algo muito chave, a gente entender essa diferença entre uma cultura de controle e uma cultura de emancipação. Uma boa liderança exige realmente uma cultura de emancipação, não de controle. E o terceiro ponto aqui é essa diferença entre liderar e chefiar. São coisas bem diferentes. Liderança é influência inspirada por confiança, é algo voluntário. Chefiar é influência determinada por resultados, é algo pago, não é? Então, se você tem uma empresa, você contrata um funcionário e aquele funcionário não dá os resultados que você espera, você simplesmente demite aquela pessoa, não é? Então, veja bem que tanto liderar quanto chefiar são ações importantes. Eclesiasticamente falando, eu diria que 95% é liderança, 5% é chefiar. Empresarialmente, talvez isso possa até se inverter, né? E um quarto ponto aqui, uma quarta base, é a questão da autoridade, né? É interessante que essa palavra autoridade vem de autoria, não é? Mas também está muito ligado sobre poder, domínio, sobre um território, sobre uma área, não é? Que você desenvolveu uma expertise, por isso se tornou um autor, né? Tem autoridade. Então, aqui dentro desse conceito da autoridade, primeiro nós temos esse princípio da autoridade, né? Isso é um princípio bíblico, a autoridade como um princípio, e quanto mais nós servimos, amamos, cooperamos, abençoamos, liberamos, curamos as pessoas, mais nós estamos honrando a autoridade como um princípio. Além do princípio da autoridade, nós temos também a pessoa de autoridade. E quando você lida com a pessoa de autoridade, lógico, toda pessoa ela comete erros.
não é? Muitas vezes a pessoa de autoridade até uma pessoa corrupta, mas não se esqueça que, todavia, o princípio é sagrado. Então, quando a gente lida com a pessoa de autoridade, nós temos aqui um dilema, não é? A Bíblia coloca aqui duas atribuições, né, que é honrar e obedecer. Quando a gente pensa, por exemplo, no nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos líderes, então você tem essas duas disposições, honrar e obedecer. Honrar é incondicional, não é? Honrar é você respeitar, você considerar, e isso é incondicional. Honra o seu pai e a sua mãe para que te vás bem. Agora, obedecer já é algo que está condicionado realmente ao princípio da autoridade, né? Quando você está entre obedecer uma pessoa de autoridade e obedecer a verdade, você vai obedecer a verdade. Por exemplo, quando os fariseus quiseram impedir os discípulos de falarem no nome de Jesus, eles responderam dessa forma: olha, quanto a isso, nós respeitamos vocês, mas quanto a isso, importa obedecer antes a Deus do que aos homens. E também uma outra coisa importante aqui é a posição de autoridade. Veja bem, a gente tem o princípio de autoridade, a pessoa de autoridade e também a posição de autoridade. Quando eu ensino sobre essa questão da posição de autoridade, eu coloco isso numa equação. Coloco assim: a posição de autoridade é igual caráter, mais o dom, mais o chamado e mais o tempo. Essa equação, ela tem que funcionar. Posição sem caráter, se você tem a posição, mas não tem o caráter, isso é igual a irresponsabilidade. Vai reproduzir pessoas moralmente debilitadas. Compromete-se o crescimento qualitativo. Quantidade sem qualidade é multiplicar problemas. Então, a primeira variável da posição é o caráter. Para você estar numa posição de autoridade, você precisa de ter caráter. Também aqui uma segunda variável, que é o dom. Às vezes, se você tem a posição, mas não tem o dom, ou seja, posição sem dom é igual a ineficiência. Vai gerar fracasso, muito esforço com pouco resultado. Você vai comprometer a identidade vocacional, multiplicando frustrações, porque você está tentando ser alguém que você não é. Eu sempre digo, não é você que escolhe o seu dom, é o seu dom que te escolhe. Também uma outra variável aqui é o chamado. Quando a gente pensa na posição, algo muito importante na posição de autoridade é o chamado. Posição sem o chamado é igual a violência. Se você não tem um chamado para essa posição, com certeza isso vai gerar algum tipo de violência, vai gerar divisão. Se você está ocupando uma posição que Deus não deseja, você vai estar atropelando alguém, gerando infortúnios para esse meio, para os relacionamentos envolvidos ali. E a quarta variável dessa equação da posição de autoridade é o tempo de Deus, o kairos. Posição sem o tempo de Deus é igual a imaturidade e soberba. Ou seja, vai gerar atitudes infantis, arrogantes, que podem custar muito caro. A posição, ela precisa de ser acompanhada por caráter, o dom, o chamado, e isso tudo acontecendo no tempo de Deus. É interessante que autoridade gera confiança. A confiança alavanca a liderança. E a liderança é essencial num processo saudável de discipulado. Então é importante nós entendermos que autoridade começa na submissão. Eu sempre digo que a nossa autoridade tem a mesma natureza da nossa submissão. Ou seja, quando você se submeteu à disciplina de alguém, a todo um processo, para você ganhar autoria, autoridade naquela área e no desempenho da sua liderança. E a submissão, ela funciona pela interdependência. Então, eu gostaria
de pensar junto aqui com você agora sobre esse conceito da submissão, que tem sido uma palavra assim objeto de muito abuso por líderes, não é? E para a gente poder assim desenvolver uma ideia mais clara, eu gostaria de compartilhar com você o que não é submissão. Não é? Antes da gente falar sobre o que é a submissão, o que não é a submissão? Primeiro, submissão não é um condicionamento mental ou emocional em que a pessoa se anula, manipulada pelo medo de ser rejeitada ou por ameaças de retaliação. Submissão não é isso. Submissão também não é uma obediência cega. Ou seja, o subordinado, ele deve ter sempre a liberdade de entender a situação. Isso não quer dizer que em muitas situações a pessoa não tenha que obedecer ainda que não esteja concordando, né? Muitas vezes isso acaba sendo uma maneira saudável de Deus quebrar nossa vontade, que precisa se flexibilizar, mas a submissão não é uma obediência cega, surda, muda. Então, o subordinado deve ter essa liberdade de conversar, de ser esclarecido. Essa liberdade é fundamental no processo. Também submissão, vamos dizer, não é escravidão, né? Escravidão é uma palavra forte, né? Mas a verdadeira submissão não é algo forçado ou imposto. A submissão precisa de ser respaldada pela voluntariedade e pela liberdade com responsabilidade. Eu sempre digo, ninguém lidera ninguém sem o consenso da pessoa liderada. Então, por exemplo, se eu tenho um liderado e eu chego e dou uma ordem para ele, fique em pé, mas ele dentro dele fala assim, tá bom, eu vou levantar, mas dentro de mim eu estou sentado. Puxa vida, eu estou liderando essa pessoa, não é? A gente sabe que liderança não funciona nem por força, nem por violência. E também submissão não é você simplesmente se calar para tudo. Algumas pessoas acham porque elas se calam para tudo, elas então estão sendo submissas. Olha, algumas pessoas, por medo de se exporem, usam a estratégia do silêncio. Como não tem liberdade, tem até medo de discordar do líder, elas se calam como se isso significasse submissão. Por fora elas estão caladas, mas por dentro estão gritando. Então elas vão acumulando insatisfações, ressentimentos. Na aparência são submissas, mas no coração estão totalmente contrariadas. E muitas vezes até boicotando processos, não é? E até pecando nos relacionamentos. É muito melhor alguém transparente, que sabe como discordar abertamente do líder, tem coragem moral para isso, do que alguém calado, o qual encobre a sua insatisfação e boicota o relacionamento. Então veja bem, toda submissão imposta é contraditória e desastrosa. A submissão deve ser fruto de uma intenção consciente, voluntária do liderado de estar fazendo a vontade de Deus mediante uma convicção pessoal dada pelo Espírito Santo. A submissão a líderes baseada em manipulação, imposição ou fora dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus certamente vai causar muitos traumas, muito sofrimento. Uma submissão sadia decorre de uma atitude sincera de respeito ao líder e de entendermos a missão que devemos desempenhar de modo a satisfazermos as nossas expectativas, satisfazendo simultaneamente as expectativas da nossa liderança. Então veja bem, é um processo de cooperação. A essência, na verdade, da submissão é cooperação. Então, num processo de submissão, não é que o líder é maior ou mais importante do que o liderado. Não, submissão é isso, você desempenhar a missão de cooperar com a missão do seu líder, se realizando no propósito de Deus. Algo muito importante sobre isso, né, quando nós olhamos
para o exemplo de Jesus, e Jesus explicou que o nível mais elevado de liderança é a amizade, né? A amizade que vem da confiança, que vem de uma submissão interdependente. Jesus disse assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Por mais esforço que faça, você não consegue liderar uma pessoa cronicamente insatisfeita. De outra forma, por menos esforço que você faça, você facilmente lidera uma pessoa cuja confiança você conquistou. Então, se tem algo realmente muito importante nesse relacionamento entre líder e liderado, é a confiança. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Como investir na confiança? Eu gostaria de sugerir algumas maneiras importantes de investir para aumentar o saldo emocional de um relacionamento. Então, esses depósitos na conta bancária emocional constituem responsabilidades fundamentais num relacionamento líder-liderado. Eles vão construir o ambiente para essa submissão sinérgica. Então, queria pontuar algumas coisas. São esses depósitos. Primeiro, respeito e compreensão. Esse é um grande depósito, né? Quando a gente pensa num relacionamento entre líder e liderado, qualquer relacionamento, na verdade. Isso vem da habilidade de reconhecer e de comprometer com o valor da outra pessoa. Tentar compreender a outra pessoa é provavelmente um dos depósitos mais importantes que se pode fazer, além de ser a chave para todos os outros depósitos. Porque se você não respeita a pessoa, dificilmente você vai conseguir levar esse relacionamento para frente. Você não saberá o que constitui um incentivo para uma pessoa até compreendê-la em relação aos seus valores, aquilo que é importante para ela. Muitas vezes, o que para você seria um depósito, às vezes para outra pessoa pode ser visto até como uma retirada. Então é muito importante a gente saber relacionar com cada pessoa nesse sentido. Tem um ditado que fala assim: trate a todos igualmente, tratando a cada um de forma diferente, a partir realmente dos valores daquela pessoa, daquilo que realmente ela considera como sendo importante. O ponto de partida de um bom relacionamento é compreender a pessoa, respeitá-la. Então, esse é o primeiro depósito. O segundo depósito aqui, muito importante no relacionamento entre um líder e um liderado, são as pequenas gentilezas. Eu sempre digo, pequenas gentilezas causam e demonstram grande consideração. As pequenas gentilezas, cortesias, são fundamentais. A falta de cortesia, o descaso, o desrespeito, mesmo mínimos, provocam um afastamento considerável. Nos relacionamentos, as pequenas coisas se equivalem a grandes coisas. As pequenas gentilezas elevam a autoestima das pessoas, criando um ambiente de boa vontade, cooperação, incentivo. Sem dúvida, isso significa um grande depósito. O terceiro ponto aqui é honrar os compromissos. Se tem algo muito importante em qualquer relacionamento, é isso. Honrar um compromisso, uma promessa, é um depósito enorme. Emocionalmente, isso tem um significado muito grande. Romper o prometido é um saque imenso. Provavelmente não há retirada maior que fazer uma promessa que seja importante para alguém e depois você não cumprir aquilo. Quando uma nova promessa for feita, essa promessa vai ter credibilidade? Obviamente que não. As pessoas, elas costumam alimentar as suas esperanças com promessas.
particularmente promessas sobre as suas necessidades sentidas. Quando essas promessas não são cumpridas, vem à tona sentimentos diversos, sentimentos de traição, de frustração, que podem até, vamos dizer assim, destruir aquele relacionamento, encerrar a conta bancária emocional, esgotar a saúde do relacionamento. Deslealdade produz desconfiança. A desconfiança aumenta a insegurança. A insegurança afasta as pessoas e destrói as oportunidades. O quarto ponto aqui, o quarto depósito nessa conta bancária emocional é esclarecer as expectativas. Isso aqui é muito importante, né? Muitas vezes demanda aquele momento assim de ter uma conversa corajosa, né? Esclarecer as expectativas. Expectativas pouco claras em termos de metas também prejudicam a comunicação e a confiança. A causa de quase todas as dificuldades de relacionamento se encontra em expectativas ambíguas ou conflitantes em torno de metas ou papéis. Expectativas pouco claras vão conduzir a uma situação de equívocos, desapontamentos, perda de confiança. De repente aquela pessoa estava esperando de você algo que você não sabia que você estava esperando, não é? Então isso vai acabar realmente gerando uma dificuldade no relacionamento. Preencher as expectativas de uma pessoa resulta em grandes depósitos no relacionamento. Violar essas expectativas vai produzir afastamento. Geralmente, esclarecer expectativas, como eu disse, exige uma boa dose de coragem. Pelo jeito, é mais fácil agir como se as diferenças não existissem, torcer para que as coisas deem certo, do que encarar as diferenças e conversar francamente para se chegar num conjunto de expectativas mutuamente aceitável, num acordo, onde fica bom para todo mundo. É fundamental estar claro o que a outra pessoa pode esperar ou não de você como líder ou liderado e vice-versa. Dessa forma, não haverá cobranças imprevistas e esperanças frustradas. O quinto ponto, o quinto depósito aqui é demonstrar integridade pessoal. A integridade pessoal gera confiança. A falta de integridade pode minar a maioria dos esforços para criar contas nas quais a confiança seja alta. A integridade inclui a honestidade, mas vai além dela. A honestidade implica em contar a verdade, ou seja, adequar as nossas palavras à realidade. A integridade é adequar a realidade às nossas palavras, ou seja, manter as promessas, preencher as expectativas. Uma das formas mais importantes de se demonstrar a integridade é você ser leal a quem não está presente. Quando você age assim, você acaba conquistando a confiança daqueles que estão presentes. Quando alguém defende os ausentes, ganha a confiança dos presentes. Então, se tem algo importante aí nessa conta bancária emocional, é integridade pessoal. E também aqui o último ponto, que é a capacidade de reparar os próprios erros. Isso conta demais, né? Num relacionamento, isso é fundamental. Grandes depósitos derivam de palavras sinceras. Sinceridade. É o que todo mundo quer, é sinceridade, não é? Todos nós temos nossas limitações, cometemos os nossos erros, mas sinceridade é algo fundamental. Uma pessoa, ela precisa ser dona de si, ter um profundo senso de segurança quanto aos princípios e valores fundamentais para pedir desculpas com sinceridade. Errar é humano, reconhecer o erro é caráter. Tem um ditado chinês que fala assim, pague até o último centavo, né? É o que Jesus também mencionou na parábola do credor incompassivo, né? Nós não podemos nos poupar quando precisamos reconhecer os nossos erros e consertar as coisas.
para valer como depósito, um pedido de desculpas precisa ser sincero e ser recebido como algo sincero. Nada é mais poderoso para restaurar um relacionamento que uma confissão honesta acompanhada de um desejo de mudança responsável. Não se esqueça desses depósitos. Quando a gente pensa num relacionamento líder-liderado, qual que é a chave? Investir na confiança. Como? Respeito e compreensão, as pequenas gentilezas, demonstrando grande consideração, honrar os compromissos, esclarecer as expectativas, demonstrar integridade pessoal e a capacidade de reparar os próprios erros. Então agora nós chegamos nesse ponto que é o aspecto mais delicado do nosso estudo. E nós vamos falar aí sobre a manipulação e a liderança. E eu quero pegar um versículo aqui em Josué 10:16, quando a Bíblia fala assim: aqueles 5 reis, porém fugindo, se esconderam numa cova em Maquedá. Veja bem que nós estamos falando aqui de reis, nós estamos falando de líderes. Aqui a conversa se aprofunda. Esses 5 reis nos revelam que a manipulação se abriga principalmente em pessoas, ou seja, também estruturas e estratégias de liderança. Podemos até entender esses 5 reis como os 5 ministérios descritos por Paulo aos Efésios. É muito real como a Bíblia denuncia a manipulação nesses ministérios, inclusive destacando a possibilidade de uma falsa identidade ministerial, ou seja, a Bíblia fala sobre falsos apóstolos, né? Apocalipse 2:2, falsos profetas, Mateus 7:15, falsos mestres, 2 Pedro 2:1, falsos pastores, Ezequiel 34:2, falsos evangelistas, Mateus 7:22. E é muito interessante porque quando a Bíblia fala aqui em Josué sobre essas covas de Maquedá, essa palavra Maquedá, esse lugar, no literal, significa um lugar de pastores. O que é Maquedá? Lugar de pastores. Ou seja, no ministério pastoral existem muitas covas, muitos buracos, muito espaço para manipulação, oportunismo, dissimulação. Essas cavernas, elas não estão fora de nós, estão dentro de nós, né? Nós temos que encarar essa realidade. São áreas de obscuridade moral e espiritual na nossa alma. No aconselhamento, um dos pontos mais contundentes é tratar profundamente com a liderança manipulativa, essas estruturas de carência, egoísmo, religiosidade, hipocrisia. Quer dizer, a gente tem que ter muita coragem para isso se nós queremos formar uma nova geração de líderes de fato restaurados. Um dos melhores e piores lugares para se esconder de Deus e da verdade é na igreja, atrás de um título, uma posição de liderança. Então, o primeiro passo para lidar com distorções na personalidade, corrigindo os desvios manipulativos na liderança, é simplesmente diagnosticá-las de forma profunda, sem temer as mudanças que nós precisamos sofrer. É difícil separar essas distorções umas das outras, nós vamos ver aqui, porque nós vamos especificar várias delas, né? Exatamente porque os conceitos relativos à manipulação e aos abusos de autoridade, eles se misturam, né? A gente separa aqui didaticamente, mas dessas plataformas também emergem tipos de personalidades e perfis de liderança que, na verdade, não formam, mas deformam os novos discípulos, estabelecendo um esquema multiplicador de falhas e propagador de feridas. Então, nós vamos nos concentrar em diversas expressões referentes ao exercício da autoridade no discipulado que conflitam com o espírito de liderança demonstrado por Jesus. Cada uma dessas expressões sintetiza uma forte distorção do princípio divino da autoridade. Então vamos lá, o que são essas covas de Maquedá, né? Nós falamos, a alma da cura é o diagnóstico.
Então vamos tentar diagnosticar essas coisas aqui. Distorções manipulativas que corrompem o princípio da liderança. Primeiro ponto, esse ponto até um pouquinho maior, mas esse é o primeiro ponto: controle, a ditadura. Ou seja, quando o líder anula no discípulo a responsabilidade de ouvir a Deus. No contexto eclesiástico, existe uma certa tendência do líder assumir a posição do Espírito Santo na vida das pessoas. Essa conduta no discipulado conspira contra a responsabilidade pessoal e vital de conhecer a Deus e aprender a depender dele. Na liderança controladora, a tônica do discipulado não é buscar o conselho de Deus, mas se fundamenta na irredutível opinião do líder, que na grande maioria das vezes é imposta. É quando a palavra do pastor, do profeta, do apóstolo não é mais julgada segundo as Escrituras, confundindo-se com a voz de Deus. Esse tipo de distorção castra a audição espiritual da igreja, produzindo surdez na vida dos discípulos. Uma deficiência na audição tem como efeito colateral direto uma deficiência na fala, inibindo a fé, emudecendo o ministério profético, decepando a criatividade e as novas iniciativas do ministério apostólico. Dessa forma, nós edificamos não uma igreja, mas uma seita. Quando a voz de Deus é substituída pela voz de um líder impositivo, ditador, olha, não é mais uma igreja, deixou de ser uma igreja, passou a ser uma seita. Nós só podemos enquadrar alguém como discípulo de Jesus quando essa pessoa aprendeu a ouvir a voz de Deus. Isso é um processo. Ouvir a voz de Deus é como aprender um novo idioma a partir do conhecimento do caráter de Deus. Isso ocorre quando nós incentivamos uma vida devocional de relacionamento com as Escrituras. Jesus, ele assegurou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O cristianismo é essencialmente relacional. O cristianismo não é uma lista de dogmas, de regras, não, é essencialmente relacional. A função básica do discipulador é conduzir o discípulo a se exercitar em ouvir a voz de Deus. Esse é o princípio mais elevado e o objetivo maior no discipulado. É prioritário levar cada discípulo a ter raízes, e raízes fortes em Deus, raízes fortes na sua palavra. Veja bem o que Jesus fala: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Funciona assim. Então esse é um ponto de tentação no discipulado. Devido à insegurança espiritual que sente, a tendência natural de um novo convertido é transferir para o discipulador a responsabilidade quanto ao ouvir a Deus em relação a essas questões pessoais da sua vida. E isso pode até transparecer um ar de submissão, mas também pode ser, na verdade, o sintoma de uma personalidade insegura a caminho de uma dependência crônica que produz uma paralisia espiritual. Veja bem, até um certo ponto, durante a infância espiritual, depender do líder é normal, mas essa dependência pode se tornar viciante, o que boicota o crescimento. Esse é um ponto de tentação com o qual o discipulador não deve negociar. Aqui entra a sua maturidade, a sua capacidade didática. Ainda que o conselheiro saiba como fazer escolhas melhores que aquela pessoa que ele está discipulando, ao mesmo tempo, ele não pode sonegar a esse discípulo a oportunidade de aperfeiçoar sua audição espiritual, ainda que esse possa e venha cometer alguns erros. Em muitas situações, pessoas me procuram: pastor, o que eu faço? Que decisão que eu tomo? E muitas vezes o que o Espírito de Deus me orienta, eu falo com elas: nem se eu soubesse eu te diria, vai ouvir a Deus, vai buscar a Deus, estamos aqui por perto, não é? Então, vejamos isso no relacionamento entre Elias e Eliseu.
Lá em 2 Reis 2:2, ele tem um momento, que foi o momento ali da partida de Elias. Então Elias fala com Eliseu, olha, fica aqui, porque o Senhor está me mandando lá para Betel. Só que Eliseu chegou e falou, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim desceram a Betel. Veja bem que Elias dá uma ordem para Eliseu e Eliseu se recusa a obedecer. Esse texto mostra como Elias estava conduzindo Eliseu a depender de Deus e não dele mesmo. Elias queria se certificar que Eliseu aprenderia a dar ouvidos à voz de Deus. Então, essa foi a grande prova da vida de Eliseu e, felizmente, ele foi aprovado. Mesmo contrafazendo a orientação do seu mestre, Eliseu entendeu e obedeceu à voz de Deus e, por isso, acabou recebendo a unção dobrada do Espírito que revestia Elias. Na verdade, se você perceber, Elias não queria que Eliseu fizesse o que ele estava mandando. Já era hora de começar a andar com as próprias pernas. O intuito de Elias era emancipar Eliseu. A maturidade em discernir e obedecer à voz de Deus é o que determina esse momento. Eliseu correspondeu às expectativas, demonstrando que ele estava pronto não apenas para a partida de Elias, como também para assumir o seu próprio papel. Líderes que estimulam seus liderados a dependerem de Deus e não deles mesmos, formam seguidores com potencial maior ainda que o deles. Não é de se maravilhar que na Bíblia Eliseu tenha realizado o dobro dos milagres de Elias. Se não exercermos autoridade com o intuito de estimular as pessoas a ouvirem a Deus, nós vamos acabar tomando aquele lugar que só pertence a Deus na vida delas. Esse espírito de controle provoca dependência emocional, surdez espiritual e religiosidade. Ao invés de você fazer um discípulo, você vai criar uma parasita. Pessoas dependentes, tímidas, sem iniciativa espiritual, que só recebem e nunca dão, que só comem e nunca exercitam. Esse é o diagnóstico de uma vida espiritual sedentária, raquítica. Deixa eu aproveitar esse primeiro ponto aqui e colocar aqui algumas estratégias de controle denunciadas nas Escrituras. A gente falando sobre esse ponto que é o controle, a ditadura. 3 estratégias. A primeira é o misticismo. Paulo, em Colossenses 2, ele fala assim, olha, ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade, o culto dos anjos. Quer dizer, Paulo está dizendo assim, ninguém te manipule, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Veja bem que Paulo menciona pretextos de humildade, até culto dos anjos, mostrando até onde pessoas podem tentar impressionar outros misticamente pela religiosidade, com o objetivo de lograr interesses pessoais, manipular carnalmente. A denúncia de Paulo é que a espiritualidade mistificada é um artifício não da espiritualidade, mas da carnalidade. Não se iluda. Pessoas que, por exemplo, contam aquelas experiências espirituais absurdas ou testemunham e simulam milagres que nunca aconteceram, como ele fala, em coisas que não viu, manipulando o louvor alheio em relação à sua espiritualidade. No fundo, essas pessoas são carentes e doentes. Lutando com a rejeição, elas tentam compensar suas feridas com a sofisticação espiritual. Tudo o que querem é a atenção para conseguirem dominar e manipular. A segunda estratégia de controle é o julgamento preconceituoso. Também aí, nesse mesmo capítulo de Colossenses 2, Paulo fala, ninguém vos julgue pelo comer, beber, ou por causa dos dias de festa, lua nova, sábados, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Veja bem, existe uma diferença brutal entre ter conceitos e ter preconceitos. O preconceito não só limita os relacionamentos e valores de outros, como
do próprio Evangelho. Impõe-se um padrão de santidade baseado em estereótipos, ritos e práticas externas que são de caráter simbólico, didático. Para todo preconceito cerimonial bíblico, existem leis morais que devem ser discernidas, aprendidas, obedecidas. Muitos têm uma tendência ritualística de exaltar o superficial e ignorar a responsabilidade moral. Espiritualmente, isso é trágico. É por essa fenda que se infiltra o espírito de religiosidade. Toda pessoa que enfatiza demasiadamente um perfil externo de santidade, normalmente está compensando debilidades morais internas. Essa foi a famosa síndrome dos fariseus, que apesar de toda a religiosidade que demonstravam, eles não produziam frutos de arrependimento. A incoerência entre a vida interior e a exterior, entre a santidade e a religiosidade. Isso expressa a face do preconceito como uma ardilosa infiltração satânica na igreja. Então nós não devemos confundir santidade com religiosidade, muito menos subestimar o poder sedutor da religiosidade. Nós sabemos, Deus é santo, mas o diabo é religioso. É o que Paulo fala, não é de se admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Por mais que ritos comportamentais e práticas externas de santidade tenham o poder de impressionar, não devemos nos deixar manipular por essas sombras. Paulo chama isso de sombras, não é? Também uma outra estratégia aí dentro desse primeiro ponto, que é o controle, a ditadura, é a falsa profecia. Olha, se tem uma maneira de manipular a gente, é a falsa profecia. É interessante, em Jeremias 5, verso 30, Deus denunciando aqui, né, falando coisa espantosa, horrenda, se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam por intermédio deles. Veja bem como é que os sacerdotes estavam manipulando o povo através das falsas profecias dos profetas. E fala assim, o meu povo assim o deseja. Que coisa terrível! Sem desprezar a enorme importância do ministério profético, a profecia pode se tornar ardilosamente um mecanismo de manipulação. Muitas pessoas, por vários motivos, sentem-se totalmente desacreditadas na sua comunhão com Deus. E elas acabam entregando as decisões mais importantes das suas vidas a alguém que se auto-intitulou profeta. Passam a ser iludidas, manipuladas, e isso, olha, só vai resultar em fortes decepções. Bom, o segundo ponto que nós vamos falar, primeiro nós falamos aí sobre o controle, a ditadura. Agora, o segundo ponto é o autoritarismo, ou seja, você exigir uma submissão sem questionamento. Essa distorção é praticamente uma redundância desse ponto anterior. O autoritarismo destrói o espírito de ensino, produzindo feridas e rebelião. Condicionar pessoas a uma submissão imposta produz medo e não respeito pelo líder. A submissão deve ser baseada em uma atitude de apoio e comunicação. O líder autoritário, ele oferece sempre um tratamento rígido, controlador, que afasta as pessoas livres e aglutina os inseguros. Isso predispõe a igreja a muitas baixas e rachas. As pessoas mais esclarecidas, depois de muito conflito, acabam se afastando, saindo, indo embora. A autoridade nunca deve ser usada de maneira que fira a liberdade das pessoas. O exercício da legítima autoridade resguarda a liberdade e confronta a libertinagem. Quando a orientação de um líder não pode ser honestamente questionada, o seu espírito de liderança se torna suspeito. A deslealdade e a ausência de argumentos são frequentemente compensadas pela imposição, pela força, pela violência.
A atitude de um líder dar espaço para ser questionado sobre alguma orientação demonstra a sua maturidade, sinceridade, segurança, os mal-entendidos são resolvidos, as dúvidas esclarecidas, o que incentiva uma submissão voluntária, uma cooperação criativa. Quando um líder reconhece algum erro cometido, isso funciona como uma demonstração de caráter. A melhor maneira de um líder ensinar sobre quebrantamento e humildade é reconhecendo os seus erros. Então, todo líder autoritário, no fundo, é inseguro, ferido, carente. Sem perceber, ele acaba praticando um pastoreamento egoísta e opressivo. Não é? É o que Ezequiel 34:2, né? Deus nos adverte, assim diz o Senhor: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não devem os pastores apacentar as ovelhas? Ao invés de curar as ovelhas, pastoreia a si mesmo, controlando a vida das pessoas para o seu bel prazer. Esses líderes autoritários, eles se colocam como dono e não como servo das pessoas. A possessividade no dom pastoral é um dos maiores pontos de prova. Por causa dessa motivação corrompida é que muitos líderes reprovados por Deus caem em terríveis laços e concupiscências. Veja bem, existe uma linha fina que separa o conselho da imposição, da manipulação. O conselho tem uma motivação servidora, enquanto a imposição é egoísta e injusta. Ezequiel 45:9, assim diz o Senhor: basta, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação, praticai o juízo, a justiça. E fala assim: tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. O espírito de conselho vem da dependência de Deus. As imposições vêm de insegurança e feridas. O líder inspira, o manipulador intimida, o líder direciona, o manipulador domina, o líder motiva, o manipulador controla, o líder conquista, o manipulador seduz. Um líder jamais deve constranger as pessoas a aceitarem o seu conselho. Bom, agora, terceiro ponto aqui, a terceira estratégia de manipulação, mais uma cova da alma, o exclusivismo. Quando o líder não permite que o discípulo receba de uma outra fonte, exclusivismo. Então, nesse caso, o líder se coloca como dono da verdade, melhor que os outros. Talvez ele não declare isso abertamente, mas o seu comportamento permite claramente essa leitura. Isso vem da superioridade, que é apenas uma tentativa de compensar algum tipo de inferioridade ainda não resolvida. Por sua vez, essa inferioridade que o faz se achar pior que os outros faz com que o seu comportamento seja regido pelo medo de perder as pessoas. Esse jogo da alma entre superioridade e inferioridade produz um comportamento exclusivista sob o convincente pretexto de proteger. Não, quero te proteger, não ouve aquela pessoa, não ouve o outro, você só tem que ouvir aqui. Puxa vida, isso destrói o espírito de interdependência e unidade, levando o líder a se autoafirmar em detrimento de outros, manipulando os seus adeptos. Esse exclusivismo pode estar ligado a um perfil de rigidez doutrinária que, na verdade, é a base para muitas heresias e distorções teológicas. Na prática, o exclusivismo é também o efeito colateral do grave erro de idolatrar uma doutrina ou uma ênfase ou uma visão ministerial. A próxima estratégia de manipulação é o paternalismo. Essa também é uma cova, uma das famosas covas de Maquedá. A superproteção e a possessividade. O paternalismo se estabelece quando o líder começa a tratar um discípulo adulto, um filho adulto, ou que já deveria ser adulto, como se fosse um bebê na fé.
insiste que aquela pessoa continue numa posição quase que subserviente, de dependência em relação a ele. No paternalismo, o processo de emancipação espiritual ou ministerial é bloqueado, retardado ou até extinto, o que adoece o relacionamento e a capacidade de relacionar. Então imagina se você está tratando um filho seu que já tem 40 anos de idade, como se ele tivesse 6 aninhos e não sabe nem atravessar uma rua. É totalmente descabido. Existem pessoas que se tornaram débeis espiritualmente, que enterraram seus talentos, se intimidaram ministerialmente, apenas porque não conseguiram se libertar do controle de um pai na fé ou de uma mãe espiritual. Pessoas que exerceram esse controle, essa manipulação, que não é paternidade, é paternalismo. Em se tratando de líderes possessivos, não há espaço para um relacionamento de igual para igual. De alguma forma, a pessoa precisa deixar claro que está debaixo das suas rédeas. Líderes dominadores interpretam como um desaforo, uma deslealdade, quando uma pessoa tem uma iniciativa natural de crescer espiritualmente, desfrutando de uma autonomia maior. Então esses líderes paternalistas, eles se sentem ameaçados quando alguém demonstra que já não mais precisa tanto da sua tutela e percebe a necessidade, de se desmamar. Porém, quando se tenta argumentar com esses líderes, eles não conseguem de maneira alguma aceitar que estão errados, que as pessoas já estão suficientemente maduras para seguirem o seu caminho sem a sua proteção, Isso é simplesmente doentio e causa prejuízos incalculáveis à obra de Deus. A superproteção sempre caminha de mãos dadas com a acepção de pessoas. É importante compreender que, por mais que as pessoas sejam importantes, elas não estão acima dos princípios de Deus. Se não fosse assim, não existiria uma condição eterna de juízo descrita pelo inferno. Contrafazendo essa verdade, o paternalismo ensina que as pessoas são mais importantes que os princípios e que as leis divinas. Quando um líder protege um liderado, encobrindo por qualquer motivo que seja seus pecados, negligenciando um confronto necessário, abre-se a brecha para uma conduta paternalista se estabelecer. Isso gera conivência com o pecado, um laço que tem prendido muitos líderes na imoralidade. Aquele famoso perigo de um líder paternalista com uma secretária carente é apenas um exemplo de como o paternalismo pode corromper um relacionamento e destruir a obra de Deus. No paternalismo, o líder tende a monopolizar e muitas vezes idolatra os seus discipulados. Com medo de perdê-los, deixa de confrontá-los quando se faz necessário, ele não tem força moral para corrigir as pessoas, pelo contrário, ele apenas adula, faz as pessoas se sentirem bem, ao invés de pastorear as ovelhas, está criando cobras, prendendo as pessoas na imaturidade. Dessa forma, um dos resultados é que o paternalismo aglutina pessoas aproveitadoras, que destroem o rebanho, suga o potencial do pastor. Na verdade, o que está motivando esse líder não são as necessidades alheias ou uma consciência do chamado de Deus, mas a sua própria carência afetiva. Apesar de estarem numa posição de liderança, líderes paternalistas são pessoas extremamente carentes de aceitação. Portanto, a forma de suprir o seu déficit emocional é desempenhando arduamente o ministério pastoral. Seu tremendo esforço em lutar por apoio, aceitação e a apreciação das pessoas é motivacionalmente perigoso. Acaba sendo interpretado por muitos como um ótimo desempenho ministerial, porém o espírito é errado e doentio. Isso inevitavelmente
transparecem em crises de intolerância e ciúmes, quando outros se destacam mais que ele na vida dos seus adeptos, o que evidencia uma ferida aberta na personalidade que, ao invés de ter sido tratada, foi apenas maquiada, espiritualizada. Então, esse paternalismo deformado certamente reproduzirá um desenvolvimento também deformado dos discípulos. Os relacionamentos passam a se desenvolver na base de cobranças de amor, chantagens emocionais. A prioridade não é amar, mas pedir amor. Gente, isso é doentio. É o comportamento almático, enclausurando a liberação do espírito. Toda pessoa genuinamente imbuída de autoridade deve saber que o objetivo do discipulado é formar pessoas segundo o caráter de Jesus e não segundo a personalidade de um homem. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A rigor, o modelo é Cristo e não Paulo. Paulo não procurava pessoas para si, mas para o reino de Deus. Ele visava em cada discípulo a estatura espiritual de varão perfeito em Cristo. O quinto ponto aqui, mais uma cova de Maquedá. O perfeccionismo, essa é uma distorção manipulativa terrível na liderança. Então, o perfeccionismo, esse endeusamento de regras particulares. O grande erro do perfeccionismo é substituir a lei do amor pela lei do certo. Lógico que esse certo, entre aspas, é relativo a uma conjectura pessoal que muitas vezes conflita com parâmetros fundamentais do reino de Deus. A plataforma básica é um comportamento de justiça própria, cobranças obsessivas, com detalhes insignificantes, em que os relacionamentos são afligidos. A Bíblia adverte, Eclesiastes 7,16 fala: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, por que te destruirias a ti mesmo? Pessoas perfeccionistas podem ser tão intolerantes nos seus detalhes e exigências que as pessoas ou se afastarão delas ou entrarão em conflito com elas. Tornam-se insuportáveis. Como o texto explica, há um espírito de autodestruição infiltrado. Então, regras pessoais baseadas em valores impostos autoritariamente são, da mesma forma, impostas de forma absoluta, ferindo o respeito, sufocando a liberdade. O perfeccionista, ele enxerga suas disciplinas pessoais com tanta sublimidade que faz delas um dever generalizado, não mais pessoal. Ao se tornar inflexível nos seus pontos de vista, os detalhes minuciosos, o perfeccionista acaba se tornando uma pessoa inconveniente, inajustável e até mesmo intolerável no seu meio. Intolerância gera intolerância. Assim sendo, o perfeccionismo peca frontalmente contra o caráter de Deus e o ministério da reconciliação. Veja bem, a perfeição de Deus não comunga com a intolerância. Quando Jesus desafiou os seus discípulos à perfeição divina, o padrão para isso não foi uma rigidez assertiva, mas paciência, perdão, longanimidade, tolerância. A paciência é o baluarte da perfeição divina, não é? Lembra quando Jesus, lá no Sermão do Monte, ele ensina: olha, o que quiser pleitear contigo, tirar a túnica, larga também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Ama o seu inimigo, ora por aquele que te persegue. Veja bem, e no final, ele fala: sede vós, pois, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Veja bem, o conceito de perfeição está nisso. É você orar por aquele que te persegue, você abençoar o que te maldiz, tem a ver com tolerância, porque Deus é assim, faz nascer o sol sobre bons e maus, faz chover sobre justos e injustos. Mas geralmente o caráter de um perfeccionista é o resultado
da influência de autoridades rígidas, incompassivas, impondo a duras penas tradições religiosas, regras sociais, regendo minuciosamente o seu comportamento, cerceando a sua liberdade, privacidade, exigindo uma obediência cega, surda, muda e burra. Veja bem, normalmente essas pessoas perfeccionistas, elas passaram por um processo de abuso de liderança extremamente rigoroso e acabaram se transformando nisso. O perfeccionismo, ele algema os seus adeptos com uma incapacidade de delegar também. Determinados resultados pessoais se tornam mais relevantes do que investir no crescimento das pessoas. Uma voz martelando na mente: olha, esse cara não vai fazer tão bem quanto você, não coloca isso na mão dele, né? Então existe uma predisposição para desacreditar no potencial das pessoas. Dessa forma, nunca se cria oportunidade de experiência para os inexperientes, né? Os processos de qualificação e, consequentemente, de multiplicação são abortados pelo medo de delegar. Esse perfil centralizador de liderança inibe o crescimento do corpo, sobrecarregando, estressando o próprio líder. Nesses casos aqui, a Bíblia nos mostra aí o conselho de Jetro, a eclesiologia celular, né? De dividir as responsabilidades, investir no potencial das pessoas. A gente sabe que tem todo um protocolo para delegação de responsabilidades, mas isso é vital. Infelizmente, uma grande quantidade de pessoas adotou um estilo de vida espiritual passivo e paralítico baseado no perfeccionismo do líder. Nós conquistamos tudo aquilo que pretendemos por meio da delegação de poderes. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Muita gente se recusa a delegar poderes aos outros por acreditar que leva muito tempo, dá muito trabalho, pode fazer aquele trabalho melhor sozinho, mas transferir as responsabilidades para outras pessoas treinadas e capacitadas permite que você transfira suas energias para as outras atividades de alto nível. O treinamento, a delegação de poderes significa crescimento, é sinônimo de crescimento, tanto para indivíduos quanto para organizações. Então veja bem, só fechando aqui a nossa conversa, uma conclusão sobre essas distorções é que líderes controladores geram liderados parasitas, como nós falamos. Líderes dominadores aglutinam liderados inseguros e sem convicção própria. Líderes duros e autoritários geram liderados rebeldes. Líderes rigorosos aglutinam liderados medrosos. Líderes exclusivistas coadunam liderados preconceituosos. Líderes paternalistas aglutinam liderados abusadores. Líderes perfeccionistas geram liderados críticos. Não se esqueça, o diagnóstico é a alma da cura. Você ouvindo tudo isso, olhando para tudo isso, olhe para dentro de você mesmo, ouça a Deus e de repente você pode começar a virar muitas chaves para a transformação e para o aprimoramento da sua liderança. Deus te abençoe.